Olá pessoal, bom demais na conta? Sejam muito bem-vindos ao programa Impulso. Meu nome é Bruno Penido. E o meu Aline Eloá. E esse é um novo episódio do programa Impulso. Para você que está chegando aqui agora, já vou deixar alguns avisos bem rápidos. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho. É chato, toda vez eu falo isso, mas você não está clicando. Então clica no sininho que é para você não perder nenhuma notificação. E toda quinta-feira, às 19h30, tem vídeo novo aqui no YouTube. E Aline, o que o programa Impulso, qual que é o intuito dele? O que a gente traz aqui para o empresário? Aqui é o momento da gente trazer insights, trocar ideias sobre pontos que são importantes para um negócio, muitas vezes para o desenvolvimento do empreendedor também. Então aqui a gente fala um pouquinho de tudo. Muita coisa, gente. Então toda quinta-feira, às 19h30, a gente está aqui com vocês. E Aline, e hoje? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje vai ser construindo a mentalidade de um empreendedor. Caraca, e ninguém melhor para falar isso do que nós mesmos, né? Então, pessoal, hoje nós vamos aqui trazer aqui para vocês um pouco da nossa história, como é que a gente construiu essa mentalidade que nós temos hoje, né? Estamos falando aí, nós iniciamos essa caminhada em 2019. Meu Deus. Então, foi uma jornada que a gente saiu do CLT e montou o primeiro negócio, né? Então, a gente tem bastante coisa para trazer aqui para vocês. Isso aí. Na verdade, foi uma jornada e continua sendo, né? A gente sempre está desenvolvendo a nossa mentalidade, trabalhando habilidades e competências nossas para que a gente esteja cada vez mais preparado, né, para todos os desafios que um empreendedor, um dono de negócio tem. É um pouquinho diferente que a gente fez, a gente se preparou muito para depois dar o primeiro passo, né? Que é de fato ter um negócio, né? Eu falo que acho que a gente até se planejou demais, se preparou demais para poder fazer. Então a gente teve um tempo aí para poder fazer as coisas acontecerem. Mas quando aconteceu... Isso. E eu percebo que isso é uma característica nossa e acaba sendo da nossa empresa também. Essa questão do planejamento, de se preparar, dar um passo... estando de fato com um direcionamento, com uma certa certeza, dificilmente a gente dá um passo ali no escuro, arriscando 100%. É uma característica que veio desde sempre com a gente. A gente nasceu assim. Mas Aline, eu acho que seria legal a gente começar da seguinte maneira. Conta um pouquinho da sua experiência profissional, da onde você veio, o que você estudou, no que você se especializou, né, para até chegar aqui. Como é que foi a sua jornada? Tá. Na verdade, eu fiz uma formação na área da engenharia, né? Fui para a área da engenharia civil. Nesse meio tempo, eu trabalhei muito com materiais, no caso, especificamente concreto. Então, acabei me especializando, fiz um mestrado nessa área, que foi uma área que, de fato, desde o terceiro ano da faculdade, eu entendi que era aquilo que eu gostava, né? Dentro da engenharia. Então, nessa jornada ali, aprendendo sobre materiais, sobre a parte de concreto, eu acabei me tornando ali responsável por um departamento de uma instituição. E aí, nesse momento, eu precisei me aprimorar na questão gerencial. Então, eu comecei a fazer formações, né, pós-graduação, MBA, na área de gestão de pessoas também, mas gestão de negócios. Então, eu, de fato, gerenciava um departamento, então eu tinha que saber sobre financeiro, sobre gestão de pessoas, tinha que saber sobre a questão técnica também, sobre processos. Então, mesmo estando dentro de uma instituição, trabalhando para uma empresa, eu já vinha desenvolvendo essas características que são importantes para um dono de um negócio, né? Então, você tem até mestrado, né? Fiz um mestrado nessa área, né, de materiais, que é um desafio também, né? Quando a gente fala da área acadêmica, tem toda uma pressão, sabe? Que é se colocado, você fazer uma defesa de um mestrado. Eu lembro que foi mega desafiador para mim. Isso tudo me gerou bagagem em questão de resiliência, em questão da mentalidade ali de fato, por mais que seja gigantesco desafio, você ir lá e encarar, né? Isso foi me formando, me ajudando para depois, de fato, quando eu vim, de fato, ali para Penido. E é interessante porque eu nunca tive a mentalidade de ter uma empresa. Eu tive outras oportunidades, inclusive logo que eu me formei, iniciei com um escritório de projetos,
na área da engenharia, em parceria com um arquiteto, mas eu não tinha cabeça para, eu vou ter um negócio, eu vou tocar aquilo, né? Eu acabei focando muito mais no outro departamento que eu gerenciava e deixei de lado essa questão de ter um negócio próprio, né? E aí, depois de anos, acabei ali, de fato, vindo para essa jornada que acho que estava no meu script. No meu script, em algum momento eu ia estar nela. E você? Onde surgiu? Como que foi a sua trajetória? Então, como empreendedor, eu posso falar que eu nasci empreendedor. Porque os meus pais, a vida inteira, eles produziram algo e venderam para alguém, né? Eles não trabalhavam para outras pessoas. Eles tinham, por exemplo, desde criança, meu pai tinha terras, né? Então, não eram terras tão produtivas, mas sempre tinha um negócio de gado, tinha um negócio de leite. Então, sempre estava produzindo algo, contratando pessoas também para produzir e fazer a venda. Então, aí vendia as coisas que também gerava lá, fruta, algumas criações, né, que tinha. E eu também ajudava a vender. Então, acaba que eu aprendi um pouquinho disso também. Quando eu fui ficando mais crescidinho, eu ainda continuei fazendo isso. Continuava vendendo coisas na rua, né, para os vizinhos ali. Minha mãe falava, às vezes eu pedia dinheiro emprestado. Minha mãe, emprestado. Me dá um dinheiro aí, mãe. Ela falava assim, pega uns acerolas ali, vai lá e vende. E eu vendia. E eu saía porque eu falei assim, eu quero os R$2. Então, nossa, isso era 2001. Olha, é logo ali. Então, essa veia de pegar algo e vender sempre foi um tino desde muito cedo. E aí, então, desde então que eu me entendo por gente, passei por uma carreira bancária, né? Foi onde de fato eu me profissionalizei muito. Tive um emprego no comércio, né? Quando eu tinha dos meus 14 até os meus 17, ali quase 18 anos. Quando eu ingressei para a faculdade de administração, sou formado em administração e ciências contábeis, eu consegui um estágio no banco. E aí, nesse banco, eu fiquei praticamente aí uns 10 anos. Foi um banco que eu aprendi muito, me deu uma chance absurda de vida, que inclusive hoje eu moro aqui no estado de São Paulo, porque esse banco me deu a chance de vir para cá, e é onde conheci minha sócia, né? Então, mas foi onde dentro do banco tinha uma coisa que era legal, que você tinha que vender, mas tinha relacionamento. Então, eu me aprimorei muito ali no comportamento, né? Eu cresci muito ali dentro. E quando eu vim para o estado de São Paulo, então aí que eu vi que o mundo era muito maior, que eu estava lá no interior de Minas, né? Uma cidadezinha pequena, que eu devo muito, inclusive. Obrigado, João Pinheiro, se tiver alguém me assistindo aí, sou muito grato à cidade. E aí, em um determinado momento da vida, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a estudar a PNL, a Programação Neurolinguística. Então, fiz um curso, que era um treinamento, me abriu uma visão muito grande, muito rápida, e aí eu comecei a ter aquela vontade, né, de se desenvolver como pessoa, como um indivíduo. E aí, nesse caminho, fui conhecendo pessoas, inclusive conheci Vossa Graça, né? E então, em determinado momento, a gente virou um para o outro e falou assim, a gente vai ter um negócio. Agora, que negócio é esse? Né? Então, foi a hora que a gente falou. A gente pensou de tudo, né? Foi. Nossa! Inclusive nessa área, né, de bem-estar humano, né, ligada à programação neurolinguística, mas a gente viu que não ia ser isso, né? E aí, em algum momento, a gente falou, e agora? Mas uma coisa legal que a gente fez, a gente fez bagagem antes de ter um negócio. Sim. Só para vocês terem noção, tanto eu quanto a Aline, nós temos formações em programação neurolinguística, a gente a sigla é Practitioner, né, em programação neurolinguística. A Aline tem mais formações que eu, inclusive ela é Master Practitioner. E isso tudo antes a gente ter um negócio. Você fala assim, mas Bruno, para ter um negócio precisa ser Master Practitioner? Não precisa, tá, gente? Mas em questão de ferramenta de comunicação e comportamental, a gente foi muito preparado. A gente veio do tipo, para matar uma mosca, a gente chegou com uma bazuca. Então, foi uma preparação muito legal. Mas a gente fez
pra gente. A gente não tinha intenção de vender isso ou de comercializar isso. Não. São ferramentas, a gente procurou se desenvolver como indivíduo. Isso. Né? Nessa época eu procurei me desenvolver justamente porque eu liderava, né, pessoas. Então eu queria me desenvolver para melhorar a minha liderança. Foi uma necessidade que eu senti na época, naquele ambiente que eu trabalhava. E obviamente que isso eu trago comigo até hoje e é uma ferramenta que de fato nos ajuda a se desenvolver, a crescer e a melhorar cada dia mais, seja a gente ou as pessoas também que estão ao nosso redor, né? Não, e eu falo, se você se torna uma pessoa melhor, o seu mundo fica melhor. Porque tem muita gente que coloca a culpa em outras pessoas. Mas o mundo que a gente deseja começa na gente. Né? Então, alguns vão falar assim, cara, vocês vivem um conto de fadas. Não, não é, galera. Não é. Quando você se desenvolve, inclusive tem ferramentas que os nossos clientes a gente recomenda, né? Para os nossos clientes que nós passamos, a gente recomenda aquilo que a gente já experimentou, aquilo que a gente já vivenciou. E tem muitas delas que lidam exatamente com essa parte comportamental. Né? Porque eu vou ser muito categórico aqui. Ninguém recebe um manual de vida. A pessoa ela vai estudar, então ela começa ali o ensino básico, né? Primário, depois vem o ensino médio, enfim, vai para uma faculdade. Todas essas etapas são conhecimentos técnicos. Ninguém te fala de comportamento, sobre as suas emoções. Ninguém te ensina a ter controle sobre si próprio. E aí você é colocado em xeque quando você sai para a vida, né? Seja você empreender ou seja você ser um CLT, né? Você fazer parte de um outro negócio como funcionário, mas ninguém te dá um manual de como você se comporta lá dentro. E aí o que você mais precisa? Comportamento. Se você não tem uma base ali, você não cresce naquela profissão, ou naquele cargo, ou naquela empresa. E quando você não tem isso, né, esse conhecimento sobre você não entende os seus comportamentos, ali gera-se muita frustração, porque você acaba não atingindo talvez todos os objetivos que você tem e essa frustração acaba pegando como um todo. Né? Então nessa etapa, eu falo que eu tive uma criação da maneira como meus pais puderam, mas assim, comportamental só foi quando você vai para a vida mesmo, que você toma umas porradas, né? Apanha um pouquinho, quando eu me aprofundei com a programação neurolinguística. Isso me deu uma liberdade absurda, muito grande, de falar, peraí, eu tinha coisas mal resolvidas, que eu não sabia que eram mal resolvidas, e eu tive a oportunidade de, não vou dizer de consertar, mas de dar um significado novo. Então tem gente que talvez está assistindo a gente aqui e fala, eu tenho um trauma de infância, eu tenho... Pessoal, tem muita coisa que dá para fazer. Qual câmera está aqui? Essa aqui. Tem muita coisa que vocês podem fazer que vai modificar essa crença, talvez esse modo de olhar o mundo que você tem aí. Isso é possível mudar, tá? E a programação neurolinguística é uma ferramenta fantástica, incrível, e que está à disposição. Se você talvez não tem condição de fazer um curso, de investir agora, tem muita gente boa falando disso aqui no próprio YouTube, tá? Exatamente. E aí depois, né, dessa jornada de preparação comportamental, porque nós começamos nessa aprofundou linha, demais. Né, a gente acabou iniciando uma preparação de fato para a área empresarial, quando nós decidimos, queremos ter um negócio, né? Vamos então entender o que é ter uma empresa, o que é necessário, e aí a gente foi de fato fazer formações nessa área empresarial, né? E aí a gente entrou, mesmo o Bruno já tendo conhecimento financeiro, teve imersão em financeiro, eu tive imersão na parte de cultura de empresa, enfim, sobre a parte de marketing também. Então a gente foi um pouquinho em cada área que é necessário para uma empresa. Para vocês terem noção, a gente investiu em era um treinamento, era um pacote, né? Tinha muita coisa, tinha muita gente legal lá, gente grande inclusive, e eram 2 CLTs lá. Tipo, olhando pra cara do outro. Na verdade, no meio de um monte de empresários. Monte, então do tipo, se alguém falasse uma coisa, é a sua empresa? Eu falei, não tenho. Não tenho. Ainda. Mas isso é uma coisa que é interessante, né? Porque
Por mais que naquele momento nós não tivéssemos uma empresa em si, a gente já tinha a mentalidade e a gente já tinha os comportamentos de quem de fato E está à empreender, frente. sim. Por quê? Porque onde eu estava, eu de fato aplicava tudo que eu estava Você aprendendo. vivenciava, né? Tinha prática. E você é a mesma coisa no banco. Então, o nosso comportamento, tudo que a gente fazia, da forma que a gente fazia, já era direcionando para, em algum momento, a gente ter uma empresa, né? Sim, e o legal que foi, inclusive, eu falo, gente, é muito importante você ter uma escuta ativa. Durante muito tempo na minha carreira bancária, eu sempre fui um cara que procurei fazer mais do que eu devia, né? Pelos meus clientes, enfim. E a Aline vivia falando para mim, Bruno, você já pensou em dar consultoria? E eu, não, imagina. Eu? Não, imagina. Eu não sei fazer isso não e tal. Foi quando, então, em um desses treinamentos, né, que a gente adquiriu, era uma imersão financeira. Então, ia falar sobre finanças. E era um monte de empresário, mas era muito empresário mesmo. Tipo assim, umas 400 pessoas. E aí começou o conteúdo, fui falando, eu falei, isso aí eu já vi, isso eu conheço, esse é legal, ó, esse aqui eu discordo do cara, mas tudo bem. E a plateia, e na loucura, os caras aplaudindo, cara, que demais, não sei o que. Eu falei, eu sei isso aí tudo, meu Deus do céu. Não, tudo não, porque eu não sou um gênio também, né, não adianta falar. Mas eu falei, cara, eu sei quase tudo isso aí. E eu falei, por que eu não tô fazendo isso? Foi aí, então, que eu falei, Aline, eu vou dar consultoria. Aí a gente praticamente planejou em 2 meses, né? Em 2 meses eu falei assim, ó, então vou trabalhar esse mês, mais o outro, vou pedir demissão, vou trabalhar mais um mês, e aí a gente abre o negócio. E a gente abriu. E não sei se já dá pra espichar agora, ou você quer... Não, só fazendo um comentário, né? Tá vendo? O santo de casa não faz milagre. Por mais que eu tivesse há meses falando, né? O Bruno ali precisou ouvir de outro, ver de alguém ali de fora que ele tinha ali esse potencial. É raro, mas acontece frequente. Acontece frequente. Aí, então foi quando eu tomei a decisão, né? Na época eu estava em um banco maior, né? Eu tinha saído daquele banco menor, que é onde foi a minha grande escola. E aí eu virei, falei, ó, eu vou sair e tal, eu quero sair dia tal. Então fui lá, cumpri tudo que eu tinha que cumprir, entreguei bonitinho a carteira. Só que durante esse período, eu tive uma grande ideia de falar assim, de deixar muito claro para as pessoas que eu estava saindo e o que eu ia fazer. E essas pessoas, elas se interessaram. Peraí, você vai dar consultoria? Cara, visita minha empresa quando você sair, então. Eu tenho interesse. E aí fica um grande aprendizado que eu tive. Independente do lugar onde você está, independente das coisas que você faça, faz tudo com muito amor e carinho. Porque, querendo ou não, o sistema te devolve. Cada um chama de um jeito, eu chamo de Deus. Então, Deus te devolve essas coisas. Então, aonde eu estava, que era dentro de uma agência bancária, eu atendi cliente que não era meu cliente. Eu resolvi coisas que não eram de minha responsabilidade, mas sempre em atenção ao outro, a outra pessoa que estava ali. E isso acabou voltando em pessoas que tinham confiança em mim. Falaram, cara, eu confio em você, acho que é legal o seu trabalho. E foi aí então que, nesse período que eu estava me despedindo dessas pessoas, alguns me deram a oportunidade de ser meus clientes, mas na minha empresa e não como gerente. E aí que começa. Para você empresário, para você que quer iniciar um negócio e está falando, como é que eu começo, como é que eu inicio? A primeira coisa é, crie uma coisa e venda. Nessa época, eu não tinha um produto, eu não tinha um modelo, eu não tinha nada. Eu sabia resolver um monte de coisa, mas isso não estava organizado em um processo. Então, enquanto consultoria, eu precisei criar o processo, mas eu tive pessoas que confiaram na minha competência e me permitiram vender para eles sem o produto estar pronto. Logicamente que na época eu vendi bem mais barato, né, que era o primeiro. Mas vendeu. E quando vendeu, eu falei, tenho um negócio. Então, assim, no primeiro mês eu já vendi um valor que era muito superior ao que eu recebia enquanto funcionário do banco. Eu falei, opa, peraí, tenho um negócio. E o que foi legal?
Logicamente que naquela época eu vendi de um jeito, hoje a gente já vende de uma outra maneira, tem um outro formato, tem uma outra estratégia. Mas, primeiro, a gente conseguiu entregar. Na época, só para vocês saberem, fui só eu, tá? A Aline continuou como CLT um tempinho ainda. Na verdade, eu fiz uma jogada, né? Eu sempre falo que eu empurrei o Bruno, vai, se der certo, depois eu vou. Se não der, quem se lascou foi você, né? Não, a Aline foi tipo assim, ó, Bruno, vai lá. Ui! E aí eu fui. Incentivei horrores, né? Vai. Vai. Vamos ver o que dá. Então, mas o que foi muito legal foi isso. Então, eu tive pessoas, primeiro, que confiaram em mim, porque eu entreguei uma coisa muito antes, né? Fazendo, logicamente, eu era um gerente. E quando eu entrei eles me deram a oportunidade de entrar na empresa deles, eu não deixei também de fazer. Cara, vou fazer o melhor que eu posso aqui. E aí, fui formatando, foi chegando no nível em que a gente é hoje. Mas antes disso, antes de chegar como a gente é hoje, teve o passo que, isso em janeiro de 2020, a gente começou em outubro de 2019, né? Eu comecei sozinho. Em janeiro de 2020 eu vi, Aline, vem pra cá. Vem pra cá que eu tô precisando. Porque eu identifiquei que o gargalo não era financeiro das empresas. O gargalo era gestão, era questão de comportamento, era gestão de pessoas. E eu falei, cara, não é a minha maior habilidade. Mas eu tenho alguém que tem essa habilidade. Eu tenho alguém e é muito boa, inclusive. Eu falei, Aline, você quer vir? E eu fico olhando, quando eu te fiz esse convite, não tinha nem estrutura para te pagar o que você, né, ganhava. E eu falei, mas vai dar certo. E aí que vem a grande, né, surpresa. Por mais que a gente planeja, nem tudo está sob nosso controle. Em janeiro de 2020, a Aline decidiu que ia sair do trabalho dela, ia vir trabalhar comigo, né? Ia fortalecer o nosso negócio, que mesmo sendo só eu considerava que era nosso. O que aconteceu em 2020, gente? É a pandemia. Na verdade, eu, né, me desliguei da outra empresa em fevereiro. E em março deu lockdown. Estourou a pandemia. Deu lockdown. E aí, pense, nesse momento, acho que foi um dos momentos que mais eu me desenvolvi em questão de mentalidade e de resiliência também. Eu já vinha tendo muito isso, né, me preparando sempre muito nesse sentido, mas eu tenho uma questão que a segurança para mim é um ponto muito importante. É relevante. É muito relevante. Então, a ponto de me desestabilizar caso eu sinta que eu não tenho certo grau ali, nível de segurança. E foi muito o que aconteceu, porque eu saí, né, da instituição em fevereiro, em março a gente teve ali a pandemia, veio o lockdown, e aí eu me vi numa situação, e agora? Né? Porque até então, quando a gente fala né, iniciamos uma empresa, o Bruno iniciou como um autônomo, né, era apenas ele. Então, quando eu vim para agregar, mas justamente no momento em que muitos comércios fecharam, né, Sim. Enfim. Então, foi um ano que foi muito desafiador em questão de mentalidade mesmo, em questão de desenvolvimento, você com você, Nossa. você controlar suas emoções, né? A pandemia, por si só, já gerou muito impacto, né, em todas as pessoas, muito pesado. Né? Em questão de medo do que está aí acontecer, enfim, ou não. Ninguém tinha certeza de nada. E a saúde, né? Tinha que ter esse cuidado e o que veio aí a mais de brinde para mim naquele momento, para você também, foi esse outro lado. Puxa, estamos iniciando um negócio agora. E aí, né? O que a gente vai fazer? E aí tava todo mundo correndo pro digital. Era pro digital. Nossa. E eu não sou uma pessoa que era familiarizada tanto com essa parte do digital. Você também não, né? Você fazia vendas, mas era muito no pessoal. Então foi uma coisa que precisou também ser desenvolvido e você foi à frente ali e criou várias coisas naquele momento para, né, dar certo.
Para quem já é nosso cliente, talvez está assistindo aqui, a nossa história não é só beleza, não é todo lindo, não. Por mais que a gente planejou muita coisa, a gente tomou muito na cabeça. Inclusive, eu vou pegar um livro aqui, que foi um livro que para mim foi muito importante nessa época, que eu lembro que, né, às vezes na ansiedade eu não dormia e de madrugada eu peguei para ler, e esse livro me deu assim uma virada de chave muito grande que me ajudou aí nessa caminhada ao longo de 2020, que foi um ano bem difícil pra gente. Mas foi um ano também que teve coisa boa, não foi só paulada não. Ah, sabia. É grande. Vou pôr na sua câmera aqui, ó. Super grande. O que é? Mostra a capa aí, ó. Você tá na sua câmera agora. Ah, tá na minha? É. Esse daqui. É um livro Gigante, Desperte o Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. Tony Robbins é um grande treinador, né, lá dos Estados Unidos. Um treinador comportamental. Treinador comportamental e a questão de programação neurolinguística, enfim, todo esse tipo de ferramenta ele aplica nos treinamentos dele. Então esse livro me ajudou muito nesse processo. Eu comecei a ler ele, ia de madrugada e muitas vezes, né, no desespero, o que eu vou fazer, o que vai ser, mas foi me trazendo assim várias coisas que inclusive, mesmo sendo um momento de extremo desafio, pro lado pessoal da Inócia, eu falava, Bruno, vai investir na bolsa. Foi. Porque era o momento. Eu li um livro disso também na época. Eu falei, Bruno, vai investir porque é agora. Caiu, então em algum momento vai subir, né? Mas por conta da pandemia. Então, mesmo diante daqueles desafios todos, ainda a gente vinha trabalhando a nossa mentalidade para ver as perspectivas e entender o que dava para fazer naquele momento. Então, assim, a gente planejou, nem tudo deu certo, mas tem um ponto muito importante do nosso planejamento que trouxe pra gente um certo tranquilidade em 2020. Que foi o quê? Como a gente se planejou financeiramente para não depender da empresa nesse primeiro ano dela, então, ou seja, se ela faturasse 0, a gente estava tranquilo. A gente tinha reserva, né, para manter a gente por mais de um ano, bem mais. Então, falou, cara, se der tudo errado aqui, tá tudo certo. Depois a gente vê o que faz, né? Então, isso deu A gente conseguiu pôr o pé no chão e falar, peraí. Conseguiu respirar, pensar com... Se não vender nem R$1, se a gente não faturar nada, a gente ainda vive. Então, não vai faltar. Então, a nossa pirâmide de Maslow, as necessidades ali, estava tudo atendida, né? Então, ficava só aquela questão, nossa, será que esse negócio vai virar? Será que... E até um tempinho ainda falava assim, poxa, será que eu devo empreender mesmo? E em algum momento eu me perguntei isso. Porque, pensa só, eu fui lá, meti a cara, depois acreditei muito no que a gente podia fazer, tirei você da onde você estava, falei, vem pra cá, tem muito para crescer, e vem uma pandemia dessa. Então eu me cobrava muito. Falei, poxa, como é que eu tiro a minha esposa de uma posição que ela tinha? A gente estava muito bem financeiramente quando a gente já era empregado, né? E agora vindo a empreender, eu coloco numa situação dessa. Então, eu me cobrava muito. Então, foi quando, no digital, eu tive a oportunidade de fazer uma live com uma pessoa de muita relevância. Eu até fiquei muito feliz do convite dele. É um cara que eu admiro muito, que é o Erasto. E aí, outras pessoas me encontraram através dele, assistiu a live, me chamou, fizemos umas collabs ali, formatei um produto, comecei a vender esse produto, que na época era para pessoa física, pessoal que estava passando uma dificuldade e tal, queria mudar a mentalidade sobre finanças. Então, começou a vender. E começou a sair, aí tinha alguns clientes menores, algumas empresas que estavam funcionando, estava tudo certo, falei, vamos embora. Então, foi. Mas uma coisa que foi muito importante para a gente no ano de 2020, não foi nem só essa questão de se adaptar, de vender, mas de olhar para a gente. Foi um ano que a gente fez uma loucura, né? Nessa época a gente tinha 2 carros. Um carro a gente não usava praticamente, o outro mais ou menos, né? Porque a gente fazia muita coisa online. E aí a gente decidiu fazer uma viagem. No começo era uma ideia de fazer pela América Latina, eram 6 meses, né? Depois a gente falou assim, acho que não vai dar muito certo, não. Por conta da pandemia. Vamos fazer uma coisa menor. E eu vou deixar você contar um pouquinho dessa parte, que isso foi fruto seu também.
Na verdade, eu sempre, né, tive esse sonho de fazer uma viagem, e eu gosto muito de viajar de carro, então falava pro Bruno, né, quando eu saísse da outra empresa, se a gente tivesse a oportunidade de ficar 6 meses ali, né, viajando pela América Latina, seria um sonho. É lindo. Mas veio a pandemia, então esse sonho precisou ali ser postergado. Mas aí, em novembro de 2020, a gente, de fato, fez todo um planejamento, um itinerário, porque foi um ano de muita pressão, né? Falando mentalmente. Outubro, eu acho, foi outubro. Foi novembro, né? Que a gente novembro? saiu. Foi. Foi novembro, é isso mesmo. Foi um ano de muita pressão. E eu digo pressão porque, assim, vou contar algo, né, muito particular. Eu tinha, como a gente vê muitas histórias de empreendedores que precisou quebrar muitas empresas para depois, de fato, né, construir ali impérios. Eu tinha muito isso comigo, parecia que tinha que ser assim, tinha que ser muito sofrido. Tinha que se apanhar. Então, com a pandemia, eu tava com essa sensação, sabe, de que, puxa, eu tô precisando passar por isso para depois a coisa de fato florescer. Mas eu não queria pensar dessa forma, porque quando a gente pensa, de fato a gente atrai, né? Então Com eu certeza. comecei a fazer todo um trabalho na minha mentalidade para que isso não viesse a acontecer, que foi uma das coisas que esse livro também me ajudou muito. E aí, a gente tinha vontade de viajar, falei, vamos fazer, né, essa viagem ali no caso no Sul, a gente programou essa viagem pelo Paraná, Sul. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então fiz o itinerário, vi alguns caminhos assim que tinha lugares bacanas pra gente conhecer, e eu sou toda de planejamento, de tudo muito certinho, colocava até a hora que ia sair de um lugar para chegar no outro. Misericórdia. Mas, assim, não dá, nem tudo sai como no planejamento. Mas essa viagem foi muito importante, porque foi também um desafio, porque a forma com que a gente decidiu fazer essa viagem, que era low cost, bem, né, para quem não sabe, low cost é barato, preço baixo, muito tá? Muito barato, né? E a gente acabou comprando na época uma barraca de teto de carro, né? Depois acabou explodindo um pouco isso, porque vários influenciadores foram falando. Se você não conhece, pesquisa barraca de teto. Vai no Google escrever, barraca de teto. Que você vai ver o que é. A gente comprou uma na época, colocou em cima do carro e aí vamos. Só vai. E aí a gente foi tendo os desafios, assim, de ir encontrando os lugares que a gente iria de fato dormir. Claro que para aquelas cidades que a gente fizemos toda uma pesquisa, entendemos que era uma cidade perigosa, a gente pegou um hotel, né, porque a gente não iria arriscar esse ponto. Mas em outros lugares não, né, em outros lugares a gente foi dando um jeito, encontrando campings, enfim, chegamos a dormir até mesmo em postos, né, onde tinha vigilante. Ixi, foi então, muito legal. Mas foi uma experiência, assim, e acho que foi uma das experiências mais ricas que eu tive até hoje. Nós tivemos outras viagens depois disso, mas eu acredito que essa, pela maneira com que foi, as trocas que a gente acabou tendo pelo caminho, sabe? As pessoas que a gente for conhecendo também, então foi riquíssimo. Foi muito legal. Aí, não sei se quer contar também a sua visão. O que aconteceu? Como a gente estava sob muita pressão, muito estresse, essa viagem, ela permitiu que a gente, vou desligar um pouco de negócio. Inclusive, a gente encerrou clientes que a gente tinha na época e falou, a gente vai encerrar porque a gente vai fazer uma viagem, vai ficar fora, eu não vou atender ninguém, né? Porque eu falei, não, meu compromisso agora é com a Aline, eu preciso cuidar dela. Tem gente que não tem essa opção, não tem como falar, eu vou ficar 30 dias fora. A gente construiu a oportunidade para ter isso. Então, é mérito nosso. Não vou falar, mas não é todo mundo, cara, tá tudo bem. Não é para ser para todo mundo. Se você não constrói, você não vai ter mesmo. Então, quando a gente fez essa viagem, a gente desligou sobre negócio, mas a gente ainda falou sobre negócio, que nessa viagem eu construí o nosso site. Eu construí o nosso site. Que não é o que está hoje no ar, tá? Não, graças a Deus não é. Graças a Deus. E a gente construiu o nosso site. A gente, em Gramado, a gente foi num coworking e gravamos vídeos para subir para o site. Então, assim, foi uma experiência muito da hora. Tanto de questão de cultura, eu me apaixonei pelo Sul, porque eu já tinha ido para o Sul em 2018, né? Quando eu conheci Gramado, eu nunca tinha ido. Aí eu fui com a Aline
em lua de mel. E aí, quando a gente fez essa viagem, a gente foi no Paraguai, né? Ali pelo Paraná, depois descemos Santa Catarina. Fizemos um negócio também para custear Olha, essa viagem. quando você tem o espírito empreendedor, o negócio tá ali. A gente comprou um equipamento que a gente precisava usar. Se a Receita assistir esse vídeo, vai querer me pegar na malha fina. A gente comprou uma câmera pra gente, para o nosso uso, que na época era uma GoPro, uma Hero 9, que era lançamento. Aqui no Brasil tava 5 pila. Lá a gente pagou 2.400, metade praticamente. E aí a gente compartilhou em grupos ali, né, de GoPro. Pessoas se interessaram e encomendaram com a gente. Tem uma moça, eu nunca vou esquecer, a Tati. A Tati foi louca A gente demais. vendeu pra ela por R$3.000. Então a gente comprava ali por uns 2, depois pegamos uma Black Friday, que era a época de Black Friday. Compramos por uns 2.200, 2.100, vendemos por 3.000. Tati, se você estiver assistindo esse vídeo, sim, eu tive lucro. Não vem, não vou mentir não. E aí ela depositou pra mim, do tipo... Sem conhecer a gente. Nunca me viu na vida. Nunca. Eu falei, caraca... Eu quase falei assim, tem a oportunidade de virar um muambeiro. Mas não, quero não, depois vou preso. Então, ali a gente teve um pouquinho de empreendedorismo. E não foi uma só, tá? A gente vendeu várias. A gente vendeu umas 4, né? Foi 3, eu acho. 3. 3. Uma, o rapaz depois veio aqui buscar e depois a outra a gente vendeu, fez anúncio. E vendeu pro cara de Brasília, inclusive. E aí, nessa... Você vê... Quem tem essa visão de negócio, tudo que vê enxerga oportunidade, né? Vamos embora vender. Vamos embora vender. E aí, acho que um dos pontos mais importantes dessa viagem para mim foi quando a gente passou por São Miguel das Missões, que, para quem não conhece, imagina um lugar que é tipo os caminhos de Santiago. Você tem a Rota das Missões ali, é um lugar para você se conectar espiritualmente, tá? Gente, talvez vocês estão falando, poxa, esses caras são consultores e tal. A gente está contando a nossa história, coisas que a gente valoriza muito e experiências que a gente passou e que, cara... que agregam na nossa formação, muito, né? Agregou demais, demais. Lá tem um espetáculo, né, que é o Som e Luz. Pesquisem, gente. Espetáculo Som e Luz em São Miguel das Missões. É incrível. É maravilhoso. Maravilhoso. É muito intenso. Você arrepia, assim. Realmente. É incrível. Mas passada essa viagem, aconteceu uma coisa muito foda. A palavra é isso, é foda. A gente começou a fechar contratos que a gente nunca tinha fechado. De valores que a gente nem imaginava que a gente podia fechar. Eu falei assim, mas o que está acontecendo? Então, nessa hora, eu entendi que cara, eu posso ter o conhecimento, eu posso ter o dinheiro, mas se eu não tô ali com foco, não tô com uma vibe legal, não vai. Não vai. Então foi quando a gente começou a ter os maiores contratos que nós tivemos, em questão de tempo, de volume, de valor, né? E foi fechando um atrás do outro. E a gente foi crescendo. Foi, cara, que da hora. E foi justamente o ano de 2021, que foi um ano também que a inflação estourou, né? Ou seja, o que não vendeu-se em 2020, as pessoas resolveram comprar em 2021. Então foi aquela loucura. Foi muito rápido. A gente fala até que houve uma retomada, né? Que a economia aqueceu muito. Então o nosso trabalho, a gente cresceu muito rápido. Falou, cara, a gente precisa de ajuda. E foi muito da hora. E aí eu falei, cara, peraí. Então eu falo, toda a jornada que nós fizemos até aqui, de conhecimento, de experiências, de coisas que nós tivemos oportunidade de nos presentear, de passar, só facilitou o trabalho. Só facilitou para a gente ter as nossas, digamos assim, atingir os nossos objetivos. Teve coisa que a gente planejou que não aconteceu. Vamos faturar X em 2020. Não aconteceu. Vamos faturar X em 2021. Não aconteceu. Mas aconteceu em 2022. Sim, depois. 2023 ficou num beicinho numa pulga para poder bater. Eu considero que bateu. Isso é uma coisa legal, né? Mesmo nós sendo uma pequena empresa,
A gente tem esse planejamento, vai acompanhando as metas, é muito claro, todo mês a gente analisa, né, o que foi feito. Tem reunião, inclusive. Se tá fazendo o que precisa ser feito ou não, se não tá, o que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que sempre também aconteceu, né? E quando a gente fala em questão de negócio, isso é importante, né? Mesmo, e às vezes, saem uns fights nessas reuniões, né? É normal, é normal. De vez em quando dá entre eu e ela. Gente, ela é minha esposa, mas ela também é minha sócia. Quando tá na empresa, eu tô conversando com a minha sócia. Na minha casa, eu tô conversando com a minha esposa. Isso é uma coisa que é muito importante. Tem muitos casais, né, que empreendem junto. Saber separar é extremamente importante. E quando você junta tudo, mistura tudo, você às vezes desgasta tanto o relacionamento quanto a questão da empresa, né? Então a gente tem isso muito claro, né? O que é trabalho, o que é relacionamento. E funciona muito bem. Até o momento não tenho nada a reclamar. E uma coisa que quando nós iniciamos, a gente tem uma pessoa que a gente admira muito, né? Que temos até como mentora. Ela deu um mega conselho pra gente, né? Ela falou, olha, vocês vão começar a trabalhar juntos, crie um dia da semana para vocês. Por exemplo, à noite, pega, sai, né? Porque senão acaba misturando realmente tudo e tudo parece que é só trabalho. Vou dizer para vocês, às vezes a gente está em casa, a gente fala também de trabalho, mas é porque é uma coisa gostosa. A gente gosta. Porque a gente gosta. Mas é importante ter um momento para o relacionamento. Porque senão, de fato, fica só questão de negócio, empresa, trabalho. Não, e a gente pode até falar, durante um bom tempo, a sexta-feira à tarde, a gente dedicava pra gente. A gente não marcava nenhum cliente, não marcava nenhum compromisso de sexta-feira, porque era um dia que eu dedicava pra Aline. Então, ou seja, é um período, né? Que de manhã a gente talvez tinha alguma coisa para resolvia, mas à tarde... a gente, por exemplo, vamos fazer uma viagem, um passeio, a gente saía. Então, trabalhar, você não tem escolha, você tem que trabalhar. Independente da maneira, se você trabalhar com a cabeça, com as mãos, enfim, você vai ter que trabalhar. Mas a qualidade de vida, ou seja, enquanto indivíduo, a sua sanidade, a sua saúde mental, ela é tão importante quanto você ficar gerando resultado. Não vou mentir, em vários momentos eu fiz mais coisas do que resultado veio, tá? Me dediquei muito de virar à noite. Hoje eu falo, se precisar, eu viro, mas eu me programei para não precisar disso. Entendeu? Então não vou dar um de coach aqui, não, porque tem que workaholic, tem que ser vida louca mesmo, que não precisa. Mas também não precisa ser, paz e amor e achar que está tudo bonito. Não. É importante você ser adaptável. E isso também é de pessoa para pessoa. Sim. Por quê? Porque eu às vezes brigo com o Bruno, né? Porque eu sou diferente. Às vezes eu quero estender um pouco mais, eu vou um pouco mais. Mas porque eu sempre tive muito isso na minha jornada. Trabalhava e estudava na época de faculdade. Depois trabalhava, fazia pós-graduação, tinha o mestrado. Então, qual é o horário que eu fazia? Questão de mestrado, questão de trabalhos de especialização de MBA? Era à noite, às vezes era de madrugada também. Então, eu tinha um pouco mais disso. Hoje, talvez, eu tenho melhorado, né, essa questão. Também tenho tentado ali evitar muita coisa no período noturno, mas é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que se desenvolvem melhor nesses horários. Então, tudo vai, de fato, do que você entende que é a sua necessidade. E tem um outro ponto, né? Você comentou a questão de ter um momento de lazer, que é importante, porque o empresário, o dono de empresa, tem a pressão, de fato, o cliente, a cobrança muitas vezes do cliente, dos funcionários, tem que acompanhar tudo. Então, precisa ter um momento, pelo menos, para conseguir relaxar, porque senão é todos os dias pressão. E até mesmo para cuidar da família, se ele tiver família. Sim. Então, assim, é interessante você colocar na sua agenda um tempinho para você. E aí entra a questão de gestão de tempo, né?
Você precisa saber gerenciar seus compromissos e ter um compromisso de você com você ou você com a sua família, enfim. E foi até uma das coisas que a gente falou em um programa passado, que é você sair fazendo, e aí daqui a pouco você para e olha, será que faz sentido isso aqui? Será que eu estou feliz com isso? Aí essas coisas vão perdendo sentido. Então, desde quando a gente nasceu como empresa, não vou falar que foi tudo fácil, teve coisa que foi bem difícil. Sim. O começo, principalmente, a gente planejou para ter um faturamento, algumas coisas não deram certo, veio uma pandemia, né, no meio disso, caiu uma pandemia. Então, num dia que foi um ano show, mas a gente não passou necessidade nenhuma. Então, se você está empreendendo, eu posso dizer que se você tem o desejo, acho que a maior habilidade que você vai precisar ter é resiliência. E resiliência não é persistência, tá? Resiliência é você estar ali constantemente tendo ações, buscando um resultado. Agora, a persistência é você persistir em continuar fazendo a mesma coisa. Cara, se uma coisa não está dando certo e você ficar nela muito tempo, talvez vira zero, vira pó. Então é você entender, cara, o que eu estou fazendo está gerando algum resultado? Ou tem possibilidade de gerar algum resultado? Ou o que eu tenho que mudar para que esse resultado seja melhor? Então, nessa jornada nossa, a resiliência ela foi fundamental, porque muito provavelmente a gente não estaria aqui se a gente não tivesse tido a resiliência, porque a gente tinha uma oferta de trabalho muito boa, com salários bem altos, pela nossa a jornada que a gente tinha, pela nossa estrutura de conhecimento, estrutura de comportamento. A gente não é perfeito, mas a gente tinha muita oportunidade no mercado. A gente falou, não, a gente vai investir no nosso negócio. E eu digo, eu sou muito feliz por ter insistido, porque eu tive a oportunidade não só de aprender muito, mas de o grande objetivo, né? Falar, cara, eu quero construir um negócio que gere riqueza e que, de fato, assim, seja um canal de mudança na vida de outras pessoas. E, querendo ou não, o empresário, ele é muito solitário. Você que está assistindo a gente aqui, que não é empresário ainda, ou que vai se tornar o que já não se isole. Empresário que fica muito sozinho, fica pensando, tem as minhoquinhas que vêm assim, as minhoquinhas do El Capiroto, cara, só vai pensar a porcaria. Empresário tem que ser time. A gente fala, às vezes você tem alguém que concorre, né, com o seu produto, com o seu mercado, cara, mas não veja ele como um oponente para você entrar num fight. Veja ele como uma oportunidade, porque se ele melhora e você melhora também, a régua sobe, todo mundo cresce. Mas o empresário que fica muito sozinho, o mercado engole ele. Às vezes ele mesmo se engole, porque ele vai perdendo o tesão pelo negócio, se me desculpar aqui a palavra, mas vai ficando xoxo. Por quê? Ele está sozinho, ele não está conseguindo olhar o todo. Então, uma das coisas que ajudou, assim, como a gente tinha muito contato com muitas empresas que já eram nossos clientes, que eram potenciais clientes, a gente via muita oportunidade. Falou, cara, eu preciso insistir nisso aqui. Tem gente que precisa. E o principal, vendia-se, né? Se você tem um produto e ele não vende, só tem uma coisa, ou você está vendendo mal ou seu produto não é necessário. Então, se estava vendendo, e eu era ruinzinho de venda, viu? Porque não tinha um formato ainda pronto. Então, como vendia, eu falei, não, a gente tem que insistir. Então, eu falo, uma das grandes habilidades que eu adquiri e que fortaleceu, né, foi essa questão da resiliência. Isso foi muito importante para mim. Você citou um ponto muito importante, né? Que realmente o empresário, ele acaba muitas vezes se isolando, sendo solitário. E se todo mundo parar para pensar, quem está nessa jornada de empreender, as suas dificuldades muitas vezes é a dificuldade do outro. Ou pode ser diferente, mas se complementa. Se existir trocas, a gente consegue se ajudar. As coisas vão sendo facilitadas, né? Então, é importante, sim, ter esse tipo de troca. A gente até tem conversado bastante sobre isso, né? Que a gente acha que, enfim, é importante. Nós temos essa possibilidade, porque a gente está em vários negócios. Né? A gente consegue perceber, muitas vezes, o que tem de mentalidade, o que tem de oportunidade, enfim. Mas
ter trocas com outras pessoas é riquíssimo. Agora tem um outro ponto, né? A questão da insegurança. Eu vou ter trocas, eu vou ter que abrir sobre o meu negócio, eu vou ter que falar alguma coisa sobre a minha empresa com outro, enfim, para de fato ter algum tipo de troca. Isso é uma coisa que a gente precisa também trabalhar na nossa mentalidade, né? Quando eu digo a gente, é o empresário como um todo, né? Sim. Porque muitas vezes a gente acaba se fechando justamente pelo medo, né, do que pode acontecer se eu tiver uma troca com uma outra pessoa. Então, eu acho que isso também é uma das dificuldades que os empresários têm. Até mesmo a gente, não é tudo que a gente também tenha a flexibilidade assim, para querer abrir com outros, né? Sim, mas eu vou até falar, durante boa parte da minha vida, eu fui treinado para não demonstrar fraqueza. Ou seja, não, você nunca vai expor nada. É feio, é ridículo, é infantil. Você tem que ser forte. Então, às vezes, você tinha pessoas ali que você poderia ter uma troca legal, mas você fala, não, eu não vou expor que eu tenho um problema desse. Eu não vou. E aí, o que acontece? Você morre sozinho. Então, eu acho que, inclusive, isso não foi dentro de uma sala de empresários, isso foi um treinamento na área comportamental, onde de fato eu entendi, cara, fraqueza não é um problema. Fraqueza é só um ponto. É só num ângulo, num ponto de vista, eu sou fraco nisso. Eu posso trabalhar isso. Mas, se eu converso com alguém que já passou por esse caminho, é muito mais fácil. E tem muita gente boa no mundo. E vou falar mais. Tem tanta gente boa no mundo que essa viagem que a gente contou aqui pra vocês, a gente conheceu gente que vocês nem imaginam. Gente que nunca tinha visto a gente na vida. Nem a gente eles. Tipo assim, pessoas que nos levaram pra dentro do trailer deles pra fazer um jantar. Eles compartilharam coisas com a gente, compartilhou a máquina de lavar com a gente, ofereceu hospedagem pra gente. A gente encontrou uma pessoa, ela perguntou, vocês estão indo pra onde? A gente está indo pra tal lugar. Vocês vão passar em Gramado? Vamos. Quando? A gente falou a data. Que pena. Se vocês passassem entre a data tal e tal, a gente estaria lá tem um espaço, vocês poderiam acampar lá dentro da nossa casa mesmo, lá na frente. Seria um prazer enorme receber vocês. Falei, cara, nunca viu a gente. Então, assim, tem muita gente boa no mundo. Seja empresário, seja empreendedor, seja funcionário. Tem muita gente boa no mundo. Então, por isso que eu falo, não se isole. Não fica sozinho. Primeiro, que não faz bem. E segundo, por experiência própria, a gente não se isolou, porque o nosso trabalho exigia da gente estar em contato com esses empresários. Isso gerou uma bagagem enorme para a gente. Então, se você tem a oportunidade de estar num grupo, pode ser um BNI, pode ser um Rotary, o que você achar que seja útil, que seja viável, mas esteja com pessoas, e essas pessoas têm objetivos, né, claro. Então, gera troca rica e eu garanto que você vai poder ajudar e você vai poder receber ajuda. Porque durante muito tempo eu tive uma dificuldade enorme de receber ajuda. Eu sempre ajudei todo mundo, sempre procurei ajudar muito, mas eu tinha dificuldade de receber ajuda. E quando eu entendi que, cara, receber ajuda é tão importante quanto ajudar. Então, compartilhar é muito legal, mas receber esse compartilhado também faz parte do processo. Então, empresário, talvez aqui você está assistindo esse programa e tal, a gente está compartilhando com você e você também pode compartilhar. Então, manda para o seu amigo, o seu amigo pode mandar outro vídeo legal também. Bruno já aproveitando, já deixa. Bem, mas Aline, para a gente ir chegando para os finalmente aqui, de toda essa trajetória, né, que a gente passou e que você passou de forma individual, eu tive os meus momentos, o que você pode deixar para quem está assistindo a gente aqui como aprendizado e como uma dica, um direcionamento, alguma coisa que você acredita que vai agregar na jornada deles? Acho que o maior aprendizado que eu poderia ali, né, compartilhar e, enfim, inclusive indicar para que eles façam é acreditar em você, no seu potencial, né? Entender Boa. que o que acontece quando a maior parte dos donos de empresa abriu o negócio porque ele tinha um conhecimento técnico.
conheço de uma peça, vou vender aquela peça, né? Vou ter um negócio de vender peças de moto, porque eu tenho muita facilidade, eu conheço. Ele tem um conhecimento técnico. Às vezes ele não tem um conhecimento de gestão, mas nada impede que ele aprenda. Você não precisa saber tudo, né, minuciosamente. Você precisa saber ali o básico para você ter uma leitura do seu negócio, para você saber para onde você vai, o que você vai fazer com o seu negócio. Então, tem áreas, muitas vezes, de uma empresa que o empresário ele fica com receio porque ele não tem um conhecimento, pelo fato dele ter habilidade muito mais técnica do que de gestão. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, é uma dificuldade muito grande, mas nada impede que você aprenda. E a gente só aprende quando a gente coloca em prática, quando a gente estuda, quando a gente busca se aprimorar e quando a gente coloca em prática. Então, assim, quando a gente fala de ter trocas com outros empreendedores e outros empresários, é justamente para você poder ter troca e ir colocando, implantando no seu negócio. Então, se eu posso ali compartilhar algo com vocês em questão de aprimoramento, busque conhecimento dentro, obviamente, né, do tempo que vocês têm para isso, destine um tempo para isso e acredite em você. Porque se você tem um negócio, você montou uma empresa, tá aí ralando há anos, cara, quer desafio maior que esse? Né? Então, acredite em você, porque se você foi capaz disso, você é capaz de aprender outras áreas também dentro da sua empresa. Então... Show de bola. O que eu vou deixar aqui para vocês é que, independente de onde vocês estão, independente do que vocês façam, faça tudo com muito amor, com muito carinho. Isso, inclusive, são palavras de Ayrton Senna. Uma coisa que eu levei pro meu coração e que sempre busquei fazer, e isso sempre trouxe retorno. Então, uma outra coisa que eu vou deixar. Se você olhar para 5 anos atrás e você vê que você é a mesma pessoa, eu sugiro que você mude de ambiente. Porque se você não está se desenvolvendo, você está no lugar errado. E quando eu digo lugar, é o ambiente que você está interagindo. Por exemplo, você pode estar dentro da sua empresa e você está a mesma coisa de 5 anos atrás. Ou seja, 5 anos a mesma história. Leva conteúdo para o seu ambiente, transforma o seu ambiente. Ninguém vai chegar para você e vai transformar o seu ambiente. Você é quem transforma. Você não muda ninguém. Mas se você muda, as pessoas mudam. Então, a autorresponsabilidade, coloca isso para você. A autorresponsabilidade de falar assim, cara, eu estou insatisfeito com o governo. Você vai mudar o governo? Você não vai mudar o governo. Ah, o dólar está caro. Você vai mudar o dólar? Cara, você não vai mudar o dólar. Mas se você falar que você vai mudar algo em você, e você de fato desejar isso, isso vai mudar. E eu garanto que as coisas que estão em torno de você vão mudar, porque você mudou. Então, acredita em você, como a Aline falou, mas tenha a autorresponsabilidade que você gera os seus próprios resultados. É isso. Muito bem. Bom, chegamos então ao Vamos final. encerrar aqui por... Compartilhamos um pouquinho. Aí vocês falam, se a gente pudesse ouvir, né? Mas, deixando aqui um aviso, toda quinta-feira às 19h30, eu vou falar isso, tá, gente? 19h30 a gente está aqui no YouTube com um vídeo novo, tá? Então já vai se inscrever ali, clica no sininho para você não perder nenhum vídeo nosso aqui, beleza? É isso aí. Bom, e o vídeo de hoje foi, na verdade, até uma adaptação. Não é nem uma adaptação, né? Ontem foi o dia do trabalhador, então a gente quis também compartilhar um pouquinho da jornada, porque quem trabalha bastante nesse Brasil é o empresário, né? Às vezes não tirando o mérito de quem trabalha para o empresário. Sim, mas o empresário, ele trabalha, rala, dono de pequena empresa rala pra caramba, né? Muito. Pra empresa estar ali de pé. Às vezes o financeiro lá, a conta tá no vermelho e ele tá lá matutando o que ele vai fazer para pagar folha, para pagar o fornecedor. Exatamente. Então, parabéns para você, empresário, que gera tantos empregos, que gera prosperidade para o nosso Brasil. O Brasil é o que ele é por sua causa. Parabéns, viu? É isso aí. E agora chegamos ao fim. Então é isso, pessoal. Excelente noite para vocês aí. Quinta. Até a próxima quinta.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.